Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo, tudo beleza? E aí, gente, de boas? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem ocorrido nos últimos 2 dias, né? 2, 3 dias, que tem gerado uma repercussão, que é aquela manifestação LGBT em São Paulo, né? No centro de São Paulo. Eu já quero começar a expressar a minha opinião sobre esse assunto tão delicado que é hoje, sobre essa questão de gêneros. Antes era só masculino, feminino, e se a pessoa, né, tivesse uma orientação sexual diferente, uma orientação sexual não era um gênero. Eu vou ser bem honesto com vocês. Na minha opinião, eu acho que isso é coisa de modernidade, coisa de frescuragem. Pra mim, sou honesto, o gênero só tem dois, o resto é invenção. A base é dois. Masculino, feminino, feminino, masculino. Pronto. Não estou dizendo que você não tem que respeitar as pessoas que dizem ter outro gênero. Não. Não é isso. Não é isso. Mas vocês vão entender o meu motivo por isso. Eu tenho argumentos para isso. Para minha opinião pessoal. Mas antes eu vou falar sobre o fato. Primeiro eu tenho que falar sobre isso para poder falar sobre a manifestação, o que eu acho disso. Bom, primeiro, o meu motivo de eu não concordar com gêneros, como eu estou dizendo, estou expressando a minha opinião. Esses tipos de gêneros, por quê? Porque se você pegar a definição de alguns, é completamente um absurdo. É completamente. Não, tipo, é uma coisa que até o ser humano já fazia. Por exemplo, tem aquele, acho que é pansexual, né? Que eu acho que eu já até comentei em algum vídeo aqui para trás. Eu já comentei um pouco sobre isso, mas não aprofundo sobre esse tema. O que é o pansexual? É o que? Aquela pessoa que só se envolve intimamente, assim, não só sexualmente falando, mas mais íntimo, né? De uma pessoa quando ela só conhece melhor aquela pessoa. Gente, eu acho que eu nem preciso explicar muito se você tiver duas sinapses para poder mostrar por que eu sou contra. Isso é uma coisa que todo mundo devia fazer, só se envolver intimamente com uma pessoa quando você conhece ela bem. Agora eles precisam inventar um gênero pansexual, parece que escuta Jovem Pan, né? Eu tenho que fazer, desculpa, eu vou fazer uma piadinha porque não tem cabimento. Não é desrespeitando, eu respeito todas as pessoas, mas que essas criações têm nada a ver. Olha a definição disso. Eu estou dando uma definição base, eu não sou expert no assunto, mas eu estou dando a minha opinião baseada no que eu sei. Então, a pessoa a definição é se envolver intimamente com uma pessoa só quando conhece bem ela. Isso é uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas sempre fizeram. Agora eles inventaram um gênero para definir uma coisa óbvia. Para que isso? Outra coisa, é ecossexual. Eu vi isso hoje, né? É aquele que tem amor pela terra, né? Natureza, enfim. Gente, é um naturalista. Só que diz que vê a Terra, são naturalistas de tipo extremo, né? Não vê a Terra só como uma mãe, né? Como uma provedora dos meios naturais, mas sim vê ela como uma parceira. Agora diz que é parceira íntima. Agora eu fico imaginando, coitadinha das árvores, né? Gente ralando, roçando nas árvores, nas plantinhas, coitadinha. Quem vai se divertir são, né? Só tem que tomar cuidado com a erva daninha, né? E quem vai se divertir muito deve ser aquelas plantas carnívoras. Desculpa, gente. Ecossexual, essa pra mim foi nova. Pra mim, tinha alguma coisa a ver com morcego, né? Que se vai por ecolocalização, ou se não, sei lá, com submarino, né? Que tem aqueles eco. Que também tem aquele eco rastreador. Então, desculpa, é uma piadinha, pode ser até de mau gosto pra quem se identifica com esse gênero, mas é o que eu pensei a princípio. Conheci isso hoje. Esse gênero hoje. Agora, isso eu tô falando de alguns mais assim, não tão conhecidos. Agora, eu vou falar do principal, que é o transexualismo. Que é uma pessoa. Que eu acredito que é quando uma pessoa faz uma alternância de gênero. Não, ou melhor não. Alternância de gênero não. Faz uma alternância sexual. Porque não tem como alternar gênero, porque você não tem como mudar, pelo menos não legalmente, a sua genética. Já falei isso também aqui, na questão dos esportes. O seu genoma vai continuar o mesmo, não importa se você fizer tratamento hormonal. Isso eu já tinha falado nesse vídeo. O que eu acho disso? Bom, se a pessoa, né, isso desde sempre
já desde que a humanidade, até em filmes que você acompanha, que se baseiam na historiedade, no histórico da população mundial, sempre teve pessoas que se identificaram com o sexo oposto e se vestiam, né, se comportavam. Olha, eu não vejo nenhum problema, até porque eu não tenho que ver esse tipo de problema, eu respeito, como eu falei, todo mundo, né? Eu não assim, eu não concordo. Nesse caso, é um pouco complicado, porque os outros dois que eu falei eram mais de hábito, né? Agora esse aqui já é mais profundo, é uma coisa mais psicológica, é uma coisa mais física. Eu não vou falar biológica porque biologia não vai mudar, mas a física, a mental sim. Então eu não vou fazer piadinha com isso. Os outros dois eu fiz porque os nomes são engraçados, enfim. Acredito que muitos de vocês vão achar isso também. Agora o transexualismo é uma coisa que sempre existiu, só que agora que tem esse nome. Eu acho que se a pessoa é feliz, ok, não tem nada a ver. Agora, vamos entrar em um pouco. Até aí tudo bem, mas aí agora a gente começa a entrar no que dá treta. Transsexualismo no esporte. Cara, sou contra. Por quê? Transsexualismo, assim, a não ser que tenha uma categoria transexual. Já falei isso também. Porque homens que se consideram mulheres vão ter uma vantagem física, biológica, mesmo fazendo tratamento hormonal perante as mulheres de nascença, naturais. Isso é um fato. Tanto que a gente não vê muito homens trans tentando praticar esportes, até porque tem mais noção de que não vai dar bom, né? Uma mulher que se torna um homem querer lutar, fazer uma competição, né? Diferente de homens que se tornaram mulheres trans que já havia até casos no atletismo de velocidade, a mulher trans ganhou de lavada. Acho que nem preciso dizer muito mais que isso. Agora, vamos chegar no ponto que eu quis tratar mais esse vídeo, né? Apesar de já ter 7 minutos, mas vamos lá. A manifestação. O que ocorre? Essas pessoas estão fazendo um tratamento muito indelicado. Por quê? Indelicado não, muito idiota. Algumas pessoas. Por quê? Essas pessoas que defendem o transexualismo e tudo mais, eles querem respeito, mas não respeitam as outras pessoas. Porque hoje em dia virou moda, se você for hétero, você ser o vilão. Parece que é isso. Agora eles podem fazer o que quiser. Outro dia eu vi homossexuais, transexualismo, fazendo uma piada com o sacrifício de Jesus na cruz. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma ofensa a católicos, a evangélicos, aos cristãos, a qualquer pessoa que seja religiosa. E isso é um absurdo. Agora, se você reclamar, eles vão achar ruim. Eles vão falar que você está sendo homofóbico, isso aqui. Isso é uma tremenda babaquice. Já passou da hora de cortar as asinhas dele, porque eles também já estão aproveitando. É um ditado que eu já falei aqui. O seu direito acaba quando começa o de outra pessoa. Isso é uma babaquice. Isso é o desrespeito à religião. É um desrespeito às pessoas que são religiosas. E estão abusando do ganho deles. Ou seja, por isso que tem que pôr limites. Porque já estão ultrapassando limites e ofendendo outras pessoas. A existência deles, a manifestação deles, ok, desde que seja saudável e não prejudique o que é importante para as outras pessoas. Porque é o seguinte, eles são importantes, realmente, eles têm que ter o direito deles de viver em paz. Mas eles não têm o direito de querer atacar a religião e o gosto das outras pessoas e falar que se elas são contra o que eles estão fazendo, apesar de ser uma idiotice com o I maiúsculo, falar que eles são homofóbicos ou transfóbicos ou não posso falar a palavra aqui, mas eu vou falar, foda-se, a puta que pariu. Entendeu? Pra mim é uma babaquice. Estão errados, já passou da hora. Por mim, a polícia devia ter ido lá e expulsado eles de lá. O governo devia estar olhando isso. Porque isso é uma falta de manifestação pacífica? Ok. Agora, essa babaquice é uma. Aí já não. Aí já estão se aproveitando o espaço que eles estão conseguindo. E isso aí é errado. Como também aconteceu, olha só o caso. Olha só. Nessa manifestação que teve em São Paulo, o que aconteceu? Eles levaram crianças e falou, criança trans existe. Onde isso existe? Eu fico imaginando,
Se uma criança, não estou falando de adolescente não, se crianças, tinha crianças lá de 8, 9, 10, 11, 12, não tem idade nem para voltar. Se essas crianças têm idade para voltar, como é que essas crianças simplesmente vão decidir se são transexuais ou não? Ou seja, eles estão pegando a futura geração que não tem consciência nenhuma, a criança acha tudo aquilo maravilhoso, bonitinho, porque é festa, e estão moldando a cabeça deles para eles acharem que eles são transexuais, sem dar liberdade deles mesmos se descobrirem com o passar do tempo, que é o que deveria e sempre aconteceu, para poder fortalecer o movimento deles. Isso aí isso aí é um crime. Para mim isso é um crime. Isso aí devia ser cortado na hora. E os pais deviam tomar vergonha de quem deixa isso. Para mim não são pais, são um bando de idiotas. Eu falo mesmo, tô nem aí. Isso aí não existe não. Engraçado, né? Eles falam que, nossa, eu me descobri trans, descobri sozinha, mas eles estão empurrando as crianças que não têm mentalidade para nada, não estão deixando, ou seja, não querem deixar, eles mesmo, eles quiseram tomar a autodecisão por si só, mas não querem deixar a futura geração fazer isso, né? Querem moldar eles só para quê? Para poder fortalecer o movimento deles. Uma hipocrisia deslavada. São um bando de hipócritas, aqueles que estão nesse tipo de movimento e quem apoia. Criança trans existe. Uai, a pessoa não descobriu por si só quando era mais velha, ou mesmo que não fosse mais velha, não descobriu por si só sozinha? Então deixa as crianças em paz. Vou repetir discurso de direita. Deixa as crianças em paz. Do mesmo jeito que vocês descobriram sozinhos, deixa eles descobrirem sozinhos. É a mesma coisa. Sabe o que é engraçado? É a mesma coisa que antigamente, quando tinha uma filha homossexual, um filho homossexual e o pai ou a mãe não aceitava, tentava forçar a pessoa a ser heterossexual ou o filho ser heterossexual, era errado, não é? Agora, forçar crianças que não têm mentalidade de nada, que acha tudo aquilo uma maravilha, a ser transexual, é legal, é bonitinho, é engraçado, né? Forçar, antigamente era errado. Não, pai e mãe não pode forçar a ser heterossexual, não. Ah, mas é lindo forçar a criança, usar a criança, dizendo que criança trans existe para poder só fortalecer o movimento deles. Ah, pelo amor de Deus, que bando de hipócritas. Pode uma coisa, mas não pode. Ah, não pode para eles, né? Não pode forçar eles. Mas eles podem forçar os outros a aceitar o que eles quiserem, né? Não. Isso aí, cara, é um inadmissível, é uma idiotice, é um crime, isso sim é um crime. Pais que aceitam isso não são pais, são tudo, menos pais. Qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência, que não tem um QI de uma ameba, como esse povo tem, aceitaria, sabe disso. E o governo deixa isso que eu fico indignado. Entendeu? Isso é um absurdo. Eu não estou discriminando transexual, eu estou falando que as pessoas transexuais que forçam crianças a serem transexuais ou a acharem que são transexuais, mas são para mim criminosos. Do mesmo jeito que eles achariam se vissem mães e pais forçando crianças ou adolescentes ou até pessoas mais velhas a serem heterossexuais quando elas são, na verdade, homossexuais. Não é crime. Não seria homofobia, transfobia, ou sei lá o que. Então, isso é heterofobia. A gente pode falar então, né? Quem é hétero pode falar, eu tô sendo tá sendo heterofóbico. Entra no jogo. Ué, se não pode forçar a ser hétero, também não pode forçar a ser trans. Do mesmo jeito que você se descobriu sozinho, as crianças também vão se descobrir sozinhas. Não fica jogando as crianças no seu mundinho só para fortalecer esse movimento, não. Porque isso é uma hipocrisia, uma burrice, um crime, na minha opinião. Se vocês não podem ser forçados, não forcem as próximas gerações. É isso que eu quero dizer. Entendeu? E eu acho que já passou da hora de ser tomada uma atitude sobre isso e respeitar. Vocês querem respeito, mas não querem respeitar os outros. É só dar a mão, que é o punho, que é o cotovelo, que é o corpo inteiro, né? De respeito. Não é respeito, né? Eles exigem respeito, mas não dão. Não querem ser oprimidos, mas oprimem. Forçam, entendeu? Usam crianças nisso. Eu fiquei abismado. Qualquer pessoa sã ficaria abismada, deixa a criança sozinha. Se ela decidir futuramente se é isso que ela quer, ok, como vocês, sou a favor disso. Agora, usar, sim, porque para elas é tudo uma maravilha, usar elas para fortalecer seu movimento,
Isso é um crime e é um desaforo. Entendeu? Bom, galera, eu queria deixar minha opinião com vocês. Curtem, comentem, compartilhem. Entendeu? E eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Quem gostar, não posso, nem Jesus agradou todo mundo. Eu não tô nem se eu tô desagradando alguém. Vou falar minha opinião. E é o que a maioria acredito que ainda acha que é o certo. Até a próxima. Muito obrigado. E valeu. Partiu. Falou!